Que mais? Daí agora a gente pode olhar para cá. Eu teria essa dificuldade, ou sei, eu sei o que é o X e o Y, mas eu não, de repente eu ficaria confusa do que colocar no X e o que colocar o Y, aí o Y, tá, força de trabalho, É eu tenho que agora, gravar isso. agora o que a gente tem que colocar aqui é algo que descreva a equação. A gente sabe que o que descreve a equação é alfa e beta, né? Isso lá da escolinha. Então, quem é o beta, quem é o alfa, né? Ahn, alfa. Lá da escolinha é o coeficiente linear. Na prática, é onde a nossa reta cruza o eixo Y. Então, tá vendo que agora a reta tá mais em cima, a reta tá mais embaixo. O alfa na prática seria o valor exato onde ela cruza aqui, sacou? Hum, Normalmente, né, como a regressão é linear, tem alguma coisa a ver com zero, mas vamos deixar o alfa aqui. É, e o beta, ele tem a ver com a inclinação, beleza? Se a reta tiver mais assim, mais assim, mais assim, mais assim, mais assim, o beta vai ser diferente. Agora, como é que a gente pega esses valores? Eles já estão na tabela. Simples assim. O beta na tabela, ele é. Cadê? Intercept aqui, tá vendo? Ele é simplesmente esse valor de intercept aqui. Então, esse é o beta. Deixa eu até fazer o seguinte. Vou pintar aqui de azul e aqui de azul. Esse meu azul é meio grande. Ok? E o outro, o alfa, não, falei besteira. Confundi. O intercept é o alfa. Que lá na escolinha, como eu dou muita aula disso para as crianças, eles chamam de intercept o beta ou B. Eu tô confundindo. Mas o intercept é o alfa, tá? Tanto o nome intercept, eu não falei que era onde intersecionava o eixo uhum. Y. Então, isso, alfa, beleza? Então tá bom. Agora, o beta, o cara que tem a ver com a inclinação. Quem é ele? Né? Bem, ele eu já te expliquei que tem a ver com a inclinação, mas do ponto de vista do problema, o que que significaria o beta, né? Ele tem a ver com, vamos dizer assim, o quanto que tu muda por uma unidade de, no caso, força de trabalho, né? Ele significa isso. Então, tu aumenta uma unidade de força de trabalho. Como é que isso muda especificamente o número de sindicalizados? Essa é a pergunta. Então, também é uma forma de interpretar a parada, né? E no desenho aqui, nas contas aqui, é o total employment, tá bom? Ou seja, um tá embaixo do outro. Nessas tabelas de Excel e de ANOVA aí, tá? Um tá embaixo do outro. Muito bem. Então, estamos aí. Ahn, já temos a nossa equaçãozinha, maravilha. Não tem segredo nenhum, eu só te enrolei aqui para tu entender de onde vem as coisas. Senão eu poderia dizer, esse é Uhum. aquele, esse é aquele. Mas é importante você entender o que significa na prática essas coisas, tanto graficamente quanto interpretação. Meu Deus, para que tanta precisão nesse dado? Muito bem. Feito, então. Pelo menos a primeira parte, né, que era usar the equation of the regression line, né? Pronto, feito. Use the data. Tá, que mais que é para fazer aqui? Ah, sim. Acho que eu já fiz tudo que tinha que fazer, né? Porque ele só pedia isso. Mas ele fala, discuta the strength of the model in terms of the proportion of variation accounted for slope. É, bem, qual é a, vamos dizer assim, a precisão desse dado, né? Olhando para o slope. Qual é a precisão desse dado olhando para o slope, né? A força do modelo. Bem, eu não preciso nem olhar para o slope. Tem uma coisa que já na tabela me traz essa informação muito mais precisa.
beleza? Do que simplesmente olhar aqui e pensar, poxa, esse slope tá bom, ele representa dados que estão muito dispersos ou dados que estão muito próximos, formando uma linha ou não, né? Você lembra dos desenhos lá no seu livro, né? Tinha linhas que surgiam de pontinhos mais próximos um do outro, outras linhas que surgiam de uns pontos longe pra caramba um do outro, né? Quem é que indica isso? Aqui nessa tabela, quem indica isso é o R-square, R-square, ok? R-square. Como você pode ver aqui, ele está com 0,636. Nós conversamos na aula passada que se ele estiver próximo de 1, significa que você tem uma uma forte relação entre o x e y. E você veria ali o gráfico, você veria os pontos, né, muito próximos da linha. Se você está longe de 1, perto de 0, você tem exatamente o contrário. Pontos que não formam assim um padrão muito legal. Ok? Uhum, esse é o R-square, tá? Exato. E como a gente tem então o 0,636, a gente tem ali o que seria 63,6% de variação, ok? Ou melhor, você poderia dizer assim, que 63%, 63,6% da variação no número dos sindicalizados é explicado pelo tamanho da força de trabalho, ok? Uhum. Então, é uma porcentagem. Resumidamente, aqui é uma porcentagem do que se trata o teu problema. Então, eu vou escrever aqui as palavras para você lembrar. Sobre a força da estatística, força do modelo. Como o nosso R quadrado é 0,636, significa que 63,6% da variação no número de sindicalizados é explicada pelo tamanho da força de trabalho. Beleza? Então, né, porque você pode estar pensando assim, mas como que pode ser só 63? Porque, poxa, isso aqui é um modelo de uma coisa que está rolando no trabalho. Pode ser que o número de sindicalizados tenha a ver por outros motivos também, que não estão especificados no problema, né, no trabalho. Pode ser que o número de sindicalizados tenha a ver com o salário ser ruim, ou só ter homem no lugar, sei lá, coisas assim, entende? Uhum. Mas claro que isso não precisa estar no modelo. O que importa é que eles buscaram informações dessas duas coisas e acharam essa relação. Ok? Então, em outras palavras, né, o resto, ou seja, o 36,4% aí que falta, fica sem explicação nesse modelo. Beleza? Vai ter a ver com as coisas que eu falei, economia, as paradas aí, política. E, peraí, dá um oi aqui. Hello, we're talking. Quem é? Hello, Radassa? É a Radassa. Ah, É tá. o Samuel. Do O nome nada dele é chega Samuel, visita né? aí. Sim, sim. Por incrível que O pareça, você não nome sabe dele é meu nome Samuel. depois de 1 milhão de aulas, né? Sim. Um professor particular. Eu sou teu professor particular, esse é meu nome. Isidoro. Ela chamou, Isidoro. Me chama de Isidoro, tá certo? Mas é Samuel Isidoro. Dos dois nomes vale. Tipo, Na verdade eu fazia os sábados, agora eu vou fazer as quintas. que Aí a bom. Radassa chegou aqui e ela não lembrava que seu nome era Samuel. Pô, que feio, hein, Radassa? Aí tu me quebra as pernas, minha aluna favorita. Até parece que minha aluna favorita. Olha só, tua aluna favorita. Falou que vai ser aluna. Minha Ela aluna tá mandando favorita não beijo. sabe meu nome, aí é complicado, pô. Falou que vai ser a aluna favorita dele. Deve ser mesmo, porque você com certeza é mais aplicada do que eu. Pode crer. Eu ia falar pra você até sobre teu horário, né? Eu não sei, talvez não fique melhor pra você meio-dia. Meio-dia fica melhor para mim, meio-dia. Então, semana que vem, meio-dia. Tá, então já vou mudar aqui no meu. Realmente fica melhor para mim, meio-dia. Eu não botei meio-dia para não ter esse horário de almoço, mas você dá aula, né? Meio-dia também. Não mais, né? Agora, como tá meio pegado aí, daí meio pegado de falta de aula, porque é época de férias, né, pra galera. Hum. Daí eu tô sem aula agora. Minha agenda tá bem livre, pra falar a verdade. Não, então eu já mudei aqui.
semana que vem e os seguintes, que vai ficar melhor para mim, porque às vezes acontece isso, entendeu? É raro, mas tem reunião até 11 horas, aí complica, me atrasei hoje. Sim, sim, sim. Já não estou com muita cabeça para regressão linear, entendeu? Eu já Sim. chego aqui sem material, atrasada. Acontece, mas não tem problema. Essa É, parada aqui, pelo menos no começo, não é tão complicado, não. Ele dá as coisas, né? O ruim seria calcular essas coisas. Seria bem hum, difícil, porque obter esses dados à mão, né, é muito trabalhoso. A equação do R quadrado é muito gigantesca, envolveria muita conta. Sem computador, a gente ficaria a aula toda fazendo. Suponho que seu professor não vai ser tão avacalhado assim na prova. não, Agora, tem uma outra coisa que a gente pode usar, é um número que resume muito, a própria tabela deixa isso bem explícito, né? Que é o F. Mais em específico, o significância F aqui, ok? hum, Como a gente olha o significância F aqui, ele é um número bem pequeno, bem pequeno, né? 0,00012, extremamente pequeno. A gente pode olhar esse número e pensar ele no que ele é de fato, né? Uma estatística que fala sobre lembra? As médias serem as mesmas e coisas assim, né? Então, hum. como a gente tem um valor muito pequeno, fazendo o teste do crítico lá, vamos dizer aqui que o T crítico, né? Eu não sei quem é, mas dane-se, ele é o cara que dá os 5%. Então, pra um bagulho de 5%, ou seja, para um Mas ele p-value, né? falou o nível de coisa de confiança aí Não nesse falou, mas vamos exercício? supor aqui só para fazer uma análisezinha, já que ele manda a gente fazer uma Ah, análise de um jeito meio assim, sem dar muito, entendi. dar muitos dados. Vamos dizer que a gente estivesse avaliando para 5% aqui. Hum, O nosso p-valor, né, que seria o F ali, ele é muito menor que 5%, né? hum. Ele é 0,00012, né? Então, esse seria o F, né? O F calculado. Eu não sei porque eu chamei de T, né? Se eu tô falando de É, F. você está me confundindo com T, Sim. com F. F calculado. Me viajei, é que eu tô tão acostumado a colocar T. Mas o nosso F calculado aqui é um cara que dá uma areazinha bem pequena de 0,000012. Lembra disso? Então, Ah, que a areazinha aqui menor. dele é essa aqui, né? De 0,0012. E por que, vamos olhar lá na tabela, por que que aquele outro, volta lá na tabela, por Já está na favor. região crítica, ou seja, é, é isso, beleza? Ou seja, tem que aceitar Vou. que esse dado é bem significativo, beleza? Tá. Agora, tu falasse sobre olhar na tabela. Olhar o que na tabela? O F, você botou esse significance F. Sim. Tá, então aquele que você marcou, aquele F crítico, foi esse 26, 25? Isso, seria o valor 26, 25, um valor muito alto para estatística, né? Como você sabe, valor Hum, acima de 3, 4 é coisa muito alta, desde lá da distribuição normal, lembra? A uhum, distribuição sei. normal, quando a gente tinha um 3, um 4, porra, tava sempre dentro ali da região crítica. Né? Por quê? Porque é óbvio, né? Isso aqui é um eixo X. Isso aqui é um eixo X. Então ele começa no zero, né? Um, dois, três, vai para PQP aqui, né? Então, se tu tem um valor muito alto, como é o 26, como você observou aqui, obviamente ele vai estar bem longe aqui, né? Bem longe. Ou seja, longe do crítico. E Longe do como é que eu crítico sei que dentro da o F região. calculado é aquele significance F? Porque a tabela está dizendo, né? Porque, veja, eu estou aqui na nova, que tira-se dos dados, daí eu tenho aqui o F do lado significância F, que seria na prática a área, né? O que está dentro ali da tua tabela, lembra? Dentro da tabela tá as áreas. Daí é isso. Hum, Né? Se tu pegar a tua tabela entendi. lá no do Black, tem, Ah, tá, né? tá. Tu tem os dados lá. Por Eu exemplo, lá tenho quando a que gente está na descobrir distribuição normal, pelo. puxa da tua memória a distribuição normal, né? Ah, tá. Peraí, rapidinho. Olha só, eu vou achar lá pelo grau de liberdade. Isso.
Peraí, pelo grau de liberdade que está aqui. Ele vai te dar Mas um ainda númerozão. Provavelmente vai ser lá no fim, né? mas agora eu queria achar aqui pelo como é que eu acho esse 0012 lá na tabela com esses números aqui. Ah, Qual é esse o. 0012 eu acho que não vai aparecer na tabela não, tá? Esse 0012 na tabela F não aparece. Esse 0012 é a área, né? Depois Hum, do. Porque a tabela ela te traz só o valor que tu coloca aqui no eixo, né? Não te dá o valor de área. Pelo que eu lembro, na tá. tabela do Então, por Black, isso não. que eu. Tá, então, eu estava confundindo, porque eu estava achando que era o F calculado. Não é o F calculado. 542. Vamos ver lá. Eu queria saber como é que eu acho. Olha, a tabela olhando. Como é que eu acho Tabela, na a tabela ela olhando para te aquela dá tabela? os valores no eixo. Ela não te dá as areazinhas. A tabela não mostra as areazinhas. Isso foi um dado Tá. extra. Isso foi um dado extra que a questão trouxe. Mas a tabela do Black não traz esse dado. Sacou? E veja bem, tu não precisa desse dado para resolver o problema, de modo geral. Só que como aqui ele não nos deu um valor crítico, né? Tu mesma falou, mas cadê os 5%? Não tinha, né? Certo? Sim, mas Não aí tinha, me eu tirei da mostra minha cabeça. como é que a gente acha, por aquela tabelinha lá, o DF, e os valores, que eu não lembro mais. Não, não dá pra achar esses caras, né? O DF tá aqui, né? Tal, mas É, o assim, DF. cadê os dados? Não dá pra achar os dados. Não tem dados pra achar, né? Ele não falou os dados, certo? Hum, A gente achava DF, SS, MS quando a gente tinha a tabela de dados, né? A gente não tem nenhuma tabela de dados aqui, certo? Então não tem como achar, né? Ele Entendi, simplesmente deu e já era, ok? entendi. Então eu não consigo olhar para a tabela. Isso. Tá. Basicamente é isso. E daí eu usei esse dado aqui, né? Para dar uma avaliada sobre a significância. Ele é muito pequeno, né? Então significa que a gente tem um modelo assim estatisticamente significativo, né? Dados fortes. É uma relação linear forte aqui. Só que é uma relação linear negativa, né? Então, apesar de eu ter desenhado assim, para ser bem preciso, bem preciso, a minha reta ela deveria ser assim, ó. O que faz mais sentido com o contexto do problema, porque força de trabalho eu entendo ser pessoas, né? Então, quanto mais pessoas trabalhando, menos sobra trabalho para os outros, as pessoas reclamam menos, né? Então, tem menos número de sindicalizados, né? E como é que eu sei que é desse jeito a reta? Porque é negativo, né? O total employment, o cara que multiplica o x é negativo. Lá da escolinha a gente aprende que quando a gente tem um coeficiente angular negativo, reta decrescente. Ok? Uhum. Isso. Então é isso. Bem, não tem mais o que falar aqui não, tá? Acho que já deu pra extrair o que dava pra extrair dessa tabela aí. Mas aí qual a Porque, conclusão que ele quer que a gente chegue? ah, bem, primeiro, só pra concluir, né? Esse númerozinho pequenininho aqui, o significância F, que querendo ou não é o nosso p-value, né? É o Hum, p-value do total employment, até aqui como você pode ver. Ele, como ele é bem pequeno, né? Dá pra garantir que tem evidência estatística. Como é que eu poderia dizer isso? Tem evidência estatística de que o tamanho da força de trabalho está relacionado ao número de sindicalizados, tá? Ou seja, de fato, existe uma relação entre X e Y, porque poderia não ter, né? Agora, vamos voltar lá pro 412, eu tinha pensado aqui, né? Era 412? Capítulo é esse, porra? Não, 454, eu acho. Então, não, 400. Eu quero que tu olhe uns gráficos aqui dessa matéria para tu entender o que que significa um R quadrado alto e um R quadrado baixo. Aqui, ó. ah, muito dispersa. Ó, Tá. tá vendo aqui? Ó os Uhum. R's ali. Então, por exemplo, esse caso aqui é uma merda. E é mais ou menos o caso que a gente tem, né? Tipo, só que, apesar disso, né? Quando ele foi, quando ele mostrou para nós aqui, isso aqui, ó, esse cara entrega
o porquê que eu posso garantir, né? Esses dados, eles, vamos dizer assim, eles não estão muito associados com a construção do gráfico, e mais sim com a relação entre as variáveis, ok? Então, quando eu olho para um cara de 0,636, não é um cara tão alto assim. Eu gostaria de ter um valor mais alto para dizer que de fato existe uma relação, né? Porque eu olho aqui e vejo que até tem, mas poderia ser melhor. Beleza. Mas a tabela entrega o jogo, né? A tabela aqui entrega o jogo com esse valor baixinho. Ele diz, independente do que tu vê lá no gráfico, os dados nos mostram que sim, existe uma relação entre x e y, beleza? Então é como se fossem duas avaliações distintas da mesma situação, para dar é, força mesmo para tua análise, saca? Então é Uhum. isso. Então, por causa desse cara, eu posso dizer que tem evidência estatística de que o tamanho da força do trabalho está relacionado com o número de sindicalizados, ok? Então, esse cara entrega tudo. Foi o que eu escrevi aqui, né? Sobre a força, como o nosso R é zero. Eu vou escrever aqui. Vou escrever aqui só sobre isso aqui, né? Como o nosso p-value, que é o F significance, é bem baixo, bem pequeno. Eu Há evidências falho que... em rejeitar a hipótese nula, né? É que não tem hipótese aqui, né? Aí não tem hipótese, meu Deus. E ninguém propôs nada aqui, né? Onde que tá escrito sobre hipótese? Mas Para sim, mim, tem que ter velho, tem hipótese nula e onde alternativa. tem pi velho, tem, mas é que, assim, não é que onde tem pi velho tem hipótese nula. A gente usa o pi velho num problema de teste de hipótese, é diferente, entendeu? São coisas diferentes. O pi velho não tá lá para me dar uma resposta de hipótese. O pi velho é uma condição do teu problema. E É, dentro de mas, um por teste de exemplo, hipótese, tu vê isso ou não, entende? mas não tem assim, a gente não tem que, mesmo ele não trazendo as hipóteses, a gente não tem que derivar, por exemplo, que nem aqueles exercícios, todas as médias são iguais, pelo menos uma é diferente. Sim, a hipótese aqui Não seria, existe uma relação, então, dentro do que tu tá me é? falando, né, no teu português aqui, a hipótese é, existe uma relação É. ou não entre as estatísticas, entre o número de sindicalizados e a força de trabalho, né? Existe, porque a gente está dentro da região crítica, vamos dizer assim, ok? É Sim, isso. Então daria para então, dizer isso. tá, mas aí a hipótese nula Seria seria que não tá. não existe Isso. relação, e a hipótese alternativa é que existe relação. Aí, como o p-value é muito menor que 0,05, eu falho em rejeitar a hipótese nula, e aí eu aceito a hipótese alternativa é que tem relação, tá? É, porque você tem que pensar assim, senão em algum momento eu vou bugar, entendeu? Sim. É bom buscar relacionado com o que você já tinha feito. Sim. Ah, Então dá para pensar dessa forma, sim. Muito bem. Show de bola. Bem, eu acho que tem mais uma coisa que dá para dar uma avaliada aqui, que é o tal do erro, né? Standard error. É, o standard error é legal, mas mais em específico esse standard error aqui, do Regression Statistics, porque a gente está avaliando mais isso aqui, né? 25632. 258632. Isso que tem a ver com as pessoas, né? tem a ver com o quê? Com a quantidade de pessoas. Mas como é que... São 17 observações. Quando eu olho isso aqui, numa tabelinha dessa, eu entendo que, em média, né, as previsões do modelo elas vão errar na ordem de, por algo na ordem de 259 mil, né? Isso aqui dá para resumir como 259 mil sindicalizados, né? Não é um modelo perfeito. Mas ali são 110 mil? Ele quer saber quanto que vai ser
o número de sindicalizados quando for 110 mil. Hum, tá. Só que aí que tá, né? Qual é a resposta que vai dar? Vai dar uma resposta grande pra caramba. Por quê? Porque esse número aqui é grande pra caramba, né? Eu entendo esse número aqui como. Pode ser que eu esteja viajando, mas isso aqui é coisa de milhão, né? Sei lá. Você que é o matemático aqui. É, mas é, pô. Porque, pô, se isso aqui é mil, se isso aqui de fato é. É, eles usam esse ponto aqui, às vezes como vírgula, às vezes como ponto. Tá foda de entender. Mas aqui é 110 mil pessoas, né? Se eu colocar 110 aqui. Tá, pera aí, eu tenho que pensar bem isso. Tô em aula, aula particular. Já falo com você quando acabar aqui. Pode falar, desculpa. Tá, vamos jogar esse valor de 110 mil aqui e ver quanto é que dá, né? Resumidamente é isso. De fato, se eu jogar ali, daria milhão, então tá muito cagado de errado, né? Vamos jogar 110 mil aqui nessa conta. Depois a gente avalia sobre ser milhão ou não, porque se for milhão, vai dar milhões de sindicalizados, o que não faz muito sentido, né? Pra mim não faz sentido dar milhões de sindicalizados. Só que quando ele mostra esse negócio aqui, eu tenho que pensar que são então 258 sindicalizados, não 258 mil. Em nenhum momento a tabela diz que está na casa dos milhares essas coisas aqui. Então são 258 sindicalizados. É pouca gente, né? Principalmente nos Estados Unidos. Ahn, aqui seria a quantidade de trabalhadores. Daí eu espero uma quantidade de sindicalizados bem menor. Tem que resolver essa conta na calculadora. Tu consegue jogar aí para mim? Eu não trouxe, mas a gente faz aqui em outra. Eu não trouxe a minha calculadora. Precisa ser Tá, eu ponho aqui. científica. Pode na IA, para ela resolver. Tá, cara, essa calculadora é meio ruim. Bota para IA. É, melhor, né? Velho, é foda. Tudo cagado já. Eita. Pronto, agora sim. Tem dia que eu não tô confiando muito na IA. A Daça chegou, tá na sala B, em cima da secretaria. Ela falou para a gente chamar ela e a Júlia para almoçar. Estamos aqui na sala B, em cima da secretaria. Mandou mensagem. Mas ela passou aqui. Estou tendo aula com outro professor dela. Mas o outro ela paga, né? Você dá aula de graça para ela. Ah, acabou com o cara. Não, aula de graça não dá, cara. Senão eu morro de fome. Ó, a conta aqui deu 16. Deu um valor razoável aqui, ó. Para 110 mil trabalhador, companheira. Vai ficar 16.414 sindicalizados. Faz sentido, né? Pô, assim, eu ainda acho muito, mas beleza, né? Para 110 mil, né? Isso. Mas basicamente é só jogar o valor na tabela. Ou melhor, Tá. na equação que a gente tira dos dados da tabela. Beleza? A E o equação serve alfa, para cadê isso, o para me dar uma alfa? previsão rápida, né? Sobre algum valor. E o Claro beta, peraí. que tem muito erro, né? O beta aqui, de onde tu tirou o beta mesmo?
O beta é o 0,0390, certo? Certo. Tu botou negativo. Onde que tá o beta mesmo? Só me mostra ali o beta na tabela rapidinho. O beta na tabela? É. Beta tá aqui, o menos 0,390. Ah, tá. Tá. Ah, você marcou aí pra mim bonitinho, tá? Vou Isso. mostrar esse print, tá? Beleza. Fechou e fechou a Fabulous. aula, né? Fechou. Um Então, ó, o que eu quero que tu entenda é que Ah, pelo menos essa primeira parte não é difícil. Os dados estão todos na tabela, é só colocar eles no lugar, sacou? uhum, Então não se desespere. tá Vou bom. mandar pra você, é isso. Tchau, até semana que vem, daí Abraço, meio-dia na tchau, até quinta, tá? semana que vem. Tá bom. Valeu. Abraço, tchau.